Alô, rapaziada! Aqui já peguei o Bruno de primeira. Tem a galera já entrando aqui. E aí, Fala, primão. tudo bem? Tá ouvindo? Tô ouvindo, tudo tranquilo. Tudo Som tá bom? ligado. Tá tudo clear aqui, tá tudo. Dá pra me Cara, escutar bem. não, as crianças levaram meu fone pequeno, eu tô igual um astronauta aqui. Tu tá parecendo aquele, Gamer. tu tá parecendo aqueles caras de corrida de carro que fica esperando o carro no pit stop ali, Pois controlando. é isso aí. Tem uma galera aí entrando aí, tem uma galera aí já dando um alô. Deixa eu ver aqui. Tem uma galera já entrando aí. Tô bebendo meu chá aqui. Tem o Henderson Ferreira, porra. Estamos aqui esperando você, hein, cara. Deixa eu só dar uma galera. Felipe, Pamplona, camarada. Pedro. Tem a galera aí entrando. Continua entrando aí. Vamos aí. Salve pra galera, todo mundo aí chegando. Vamos bater um bate-papo aqui. Começar a iniciar as Salve. lives. Então, Diga lá. Vamos lá. primão, Vamos lá. Tudo vamos lá. tranquilo. Aquele dia corrido de hoje, de quinta-feira, que a gente sempre tem aqui, né? Antes da gente começar Pois esse é, cara. bate-papo. Aquela espremido, né? Mas aí, É, muitos camps aí rodando agora. Só para dar um alô para a galera, para o pessoal saber que muitas lutas importantes acontecendo aí. E isso aí que importa. Vamos lá. vamos lá, primão. Bom, em primeiro lugar, eu queria. Bruno Andrade aqui. Eu queria me desculpar, antes de começar, em primeiro lugar, se por acaso vocês conhecem como Conan Silveira. Eu, desde que eu nasci, É verdade. eu só chamo de primo. É primo, primo Então, em mesmo. algum momento, vai parecer uma reunião familiar, porque realmente eu não consigo chamar de Conan, porra, bárbaro, não, para mim é primo, primo para lá, primo para cá. É Então, não verdade. liguem para essa É primo questão. irmão, né? Primo irmão. Que é Pois só é, gente. embora a gente esteja em países diferentes, a gente sempre que pode estar junto Com e certeza. online a gente está sempre junto. É verdade, é verdade. Bom, vou esperar mais um pouquinho ou vamos dar o pontapé? A gente pode esperar um pouquinho, aí aproveito para dar um alô para a galera aí. Inclusive, vou falar até meio em código, que isso não é maneiro de acontecer, mas um salve para os Migoxa. Migoxa, sempre, pô. Aí, entrou um Coisa, migostinho aí, ó. é coisa de O 68 infância, aí, ó, Migoxa. exatamente. É É, exatamente. Exatamente. É isso aí, Xande. Migoxa, caçula, meu Pô, irmãozinho querido. caçula. Então, vamos meter bronca, primo. Vamos lá. Vamos lá. O que que Bom, você tem para pedidas mim? as desculpas dos tratamentos já. Bom, essa é a primeira live do MMA em 30, que a gente pretende fazer semanalmente. É o começo de um projeto do Primo e que a gente quer conversar, ouvir pergunta e poder compartilhar o conhecimento dele que ele acumulou durante esses anos todos aí. E eu vou começar já com uma pergunta, só para a gente posicionar, porque todo mundo aqui, eu acho que entrou, mas como a live vai ficar gravada, pode ter gente que não conhece a sua história, ou que precise, pelo menos para a gente fazer uma história, tentar seguir um cronograma partindo da sua história, do começo da sua história, até o objetivo maior, que é ser um profissional dentro do MMA, com a sua experiência. Né? Quer dizer, você quando começou não era nem MMA, era Vale Tudo, né? Exatamente. Esse MMA foi um nome bonito criado para depois que ficou famoso. Né? E quando virou bacana, o pessoal botou de MMA, mas no meu tempo era Vale Tudo, né? Era sem regra, sem tempo, aquelas coisas todas, né? Aquele momento primitivo, né? do Pois é. MMA. Então, vem lá de trás, logicamente, né? Eu vim do tempo sem tempo de luta, sem luva,
né? O esporte, na verdade, não era nem considerado um esporte, era meio criminalizado, eu não acho que essa é a palavra certa, criminalizado. Existia muitas restrições, né? O que mais existia é a restrição. Porém, graças a Deus, né, já teve a sua evolução. Restrição de apresentação, De não tudo, restrição né? da porrada. Não, restrição da A porrada valia tudo mesmo. Valia tudo mesmo. Dedo no olho, valia tudo mordida. mesmo. Valia tudo mesmo. Não valia mordida, primo, mas valia Não, quase tudo. É uma forma a maneira de falar, logicamente. Diferente de hoje. É essa a questão que eu ia te perguntar agora. Isso. Em 93, eu acho que começa... na verdade, saiu de Vale Tudo. Na verdade, o primeiro Vale Tudo que aconteceu foi em 92, né? Que foi no Rio, que foi praticamente, né, foi o jiu-jitsu contra não o Vale Tudo, o jiu-jitsu contra a luta livre, né? Aquela controvérsia toda que existiu, aquela rivalidade. E praticamente ali, depois dali, né, sem eu voltar lá atrás, na época Carson Gracie, que ele já, na verdade, já fazia Vale Tudo com 17 anos de idade, né? Ali foi, na verdade, a raiz. Desde os anos 30, né? Exatamente. Da década de 30. Né? Exatamente. Que foi o primeiro lutador chamado de... Né, se a gente chamasse hoje, seria o primeiro lutador de MMA da história, foi Carson Gracie. Que está presente sempre, né? E hoje de uma maneira até diferente em todos os lugares, né? Como treinadores, pessoal que vem da linha dele, etc. Então, com certeza é uma história longa, né? A luta em si já vive no Brasil, nasceu no Brasil praticamente de uma maneira vale tudo, né? E foi essa história que todo mundo conhece, né? Que hoje em dia, né? Na verdade, virou um esporte, uma moda. Eu não sei nem dizer para você, porque é tão quente. Eu prefiro usar a palavra evolução, de repente. Com certeza, pode ser. Evoluiu de uma tal maneira. Como acho que a área tecnológica, que é a minha área, a gente é muito rápido, né? As coisas vão mudando muito rápido. E você olhar para trás, você vê o MMA e o Vale Tudo, é a mesma coisa. As coisas vão numa pressão que a gente aqui no Brasil teve acesso muito depois do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Com certeza. O que aconteceu? Existe te interrompendo já, existe um pequeno um detalhe nessa transição. Conforme a gente disse, né, eu falei, nasceu no Brasil, né, essa ideia do Vale Tudo, é uma coisa, é um esporte brasileiro, é um estilo brasileiro. E o que aconteceu? Quando isso chegou nos Estados Unidos, trazido pelo Rorion, né, a ideia do UFC, a ideia do Octagon, do Cage, né, dizendo assim, foi justamente que a evolução de conhecimento das pessoas entenderem, das pessoas quererem assistir, logicamente veio dali. Né? Quando chegou nos Estados Unidos, os americanos se interessaram por isso, fizeram disso na verdade, uma atração, né? Dizendo dessa maneira hoje em dia, e foi aí que, na verdade, acho que deslanchou, né, para o mundo todo. Foi um efeito visual, efeito informático, sei lá como é que eu posso dizer isso. Na verdade, foi que abrangeu toda espalhou exatamente. Eu lembro da gente aqui ter que procurar fita para ver luta de UFC. Na época, a gente procurava, quando você conseguia achar uma fita, um vídeo, a internet era um negócio muito difícil, eram coisas difíceis para se achar, e a gente ficava encantado com a porradaria comendo sopa. É verdade. E tinha que esperar, o negócio era a cada 3 meses, né? Lembra que o UFC no começo era 3, 4 meses, o pessoal esperava pay-per-view, ansioso. E ninguém tinha computador quase aqui, a distância tecnológica era muito grande. Com certeza. Aproveitando essa parada, eu queria já partir para você. A sua pessoa como parte do MMA. A sua primeira luta foi quando? Em 93, 94. Quer dizer, você é um dos brasileiros pioneiros no MMA.
aquilo eu fui convidado, né? A história toda começou por um convite. Eu tinha a minha academia, eu tinha o Carson Gracie Team em Miami Beach, né? A primeira academia Carson a abrir nos Estados Unidos, representando ele. E eu fui convidado por esse promotor, né? Que era o do Battle Cage Extreme Fighting. Logicamente seria muito difícil eu poder ter a entrada no UFC, porque já existiu o Royce lá e né, era o centro de atenção do UFC, era o Royce, com a ideia que o Rorion trouxe, logicamente. Então, eu não ia ser aceito para lutar lá, eu não ia lutar contra ele ou ele contra mim. Então, eu fui convidado por esses outros promotores para fazer parte do Battle Cage Extreme Fighting, que, na verdade, só existiam essas promoções, né? O UFC e o Battle Cage. E aonde eu me tornei o campeão do peso pesado. Eu lembro. Exatamente, naquela época de lutar 3 vezes na noite. E como eu disse antes, lutei sem luva, sem tempo, e aquela coisa, aqueles momentos primitivos, né? Não Nutella. Vale Tudo. Exatamente. Raiz. Exatamente. Não era Nutella nenhuma. Era pura raiz mesmo. Essa aí foi correndo a história, né? Depois, quando foi chegando... Diga lá. Não. Diante disso, eu quero só que você faça um comparativo dessa época que você foi um pioneiro, que começou, e para hoje, o que você acha que de transformação foi positivo? O que você acha que podia melhorar? Porque nesse tempo, muita coisa mudou. A gente está falando de raiz Nutella, mas assim, eu vejo coisas positivas na mudança, no sentido de preservar o atleta, era uma coisa animal que eu digo, é uma coisa raiz mesmo, a porrada comia, você perdia o dente, tá tudo certo, não tem. Hoje você usa um protetor, hoje você tem luva. Na verdade, primo, o que acontece? É uma evolução muito grande num tempo muito pequeno. E chegou ao momento, né, do que foi mencionado que de repente poderia acabar, né? Até o Vale Tudo transformado em MMA ter a concessão, ter a permissão, ele se tornar legal. Isso aí foi, na verdade, foi o primeiro passo de evolução, né? Porque não era legal, eram alguns estados que permitiam, se eu não me engano, eram 3 estados nos Estados Unidos que permitiam você ter esse tipo de esporte, dizendo assim, e fora isso não tinha outro lugar para ir, porque não tinha, ele não era aprovado, ele não era não era aprovado por lei, não tinha nenhuma comissão. Não era um esporte legal, de competição. Legal. Quase que dizendo assim, legal, não era? Era uma rinha de galo, né, vamos dizer. Praticamente. Que é proibido aqui no Brasil. Era dessa maneira que as coisas eram vistas naquele tempo. E o que aconteceu? Eu acredito que com a projeção, né, e para virar a comercialização disso tudo ajudou bastante, porque viram, né, eu acho que os que na verdade fizeram esse ponto de evolução mudar em relação de virar um esporte global, com certeza foi o UFC que fez isso, e principalmente naquela época que eles criaram o show de televisão, né, dos dois testes chamado TUF, e justamente foi um ponto de divisão onde tudo mudou a partir daquele momento. Eu acredito que a evolução foi uma coisa sensacional, né? Graças a Deus, eu tenho a bênção de poder falar de fazer o fogo da pedra, e hoje em dia chama de maçarico. Então, eu acredito que a evolução foi sensacional. Os treinos hoje são completamente, em todos os sentidos, completamente diferentes. Pois eu ia te fazer essa pergunta justamente nesse ponto, nesse sentido.
Porque antigamente, eu lembro de uma situação pessoal, familiar, de ir para sua casa em... Sua primeira luta com o Maurício Smith foi 94, 95. 90, eu acho que a gente foi em 96 e você tinha uma luta marcada com ele para 99. Eu não me lembro. 97, isso. Foi a minha Pois revanche é. com ele. Pois é, eu lembro de estar na sua casa, nessa época, pré-revanche, e que você andava com a fotinho dele dentro da carteira, espalhada pela casa. É uma cena que eu lembro. É verdade, é verdade. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje. É verdade. E assim, olhando o MMA hoje e vendo essa cena, a gente vê que muita coisa mudou. Eu acho que antigamente você tinha a sua motivação era muito mais direta, não era estratégica, era uma coisa mais pessoal, aquela coisa que você tinha no seu coração de não, eu tenho que ganhar. E hoje, as coisas assim, o atleta de hoje ele é multidisciplinar. Ele tem uma pessoa para cuidar da fisiologia, ele tem uma pessoa para cuidar do mindset, ele tem uma pessoa para cuidar do corpo. Quer dizer, ele está cercado, ele tem a tecnologia para ver a luta do adversário e poder traçar a estratégia, coisa que na época não existia. Como é que tu vê essa diferença nesse... Primeiro de tudo, deixa eu dizer um pouquinho sobre a tua experiência lá em casa, né, de me ver com a foto do Maurício. Eu tinha, na verdade, como eu falei isso para você, eu tinha a foto dele na carteira, eu tinha a foto dele no quarto, eu dormia, acordava com ele. Para aqueles que entendem bem, existe o poder, a poderosidade. Eu acho que eu tenho, com certeza, eu acho não, vindo de Carson Gracie, você tem que ter isso, e muito de psicopatia, de ser psicopata mesmo, dizendo claro e objetivo. Quer morder, arrancar a orelha. O que acontece? Eu acredito muito que, da minha mentalidade, da minha visão, da minha maneira de ver as coisas, eu sou o meu pior e o meu melhor jogador. Eu não tenho que, na verdade, provar nada para ninguém, a não ser provar para mim que já é duro pra cacete. Eu sou exigente, eu tenho que fazer. Então, essa maneira de pensar, essa mentalidade, principalmente nessa época, de ter que fazer a revanche com ele, eu esperei por ele 3 anos. Foram 3 anos praticamente. Né, mas muito tempo ele demora quando você não tem determinação. Quando você tem determinação, ele não demora, não interessa. Então eu sabia que a algum ponto eu ia encontrar com ele para a gente fazer a revanche, que eu tinha perdido o título para ele antes. Então eu sabia que existia razões na qual eu tinha lutado com ele e eu não podia esconder de mim que essas razões eram parte da derrota. Então eu falei, então eu tenho que ir, meu amigo, eu tenho que ir inteiro, 100%, pegar ele e a gente ver como é que fica. Mesmo que eu tivesse perdido. Porém, foi um desafio meu. Eu botei na cabeça, eu tinha que fazer. Não me arrependo de nada do sacrifício, logicamente, nenhuma das coisas que eu fiz até hoje. Algumas sim, mas do sacrifício não. Você tem que ter essa ideia, você tem que ter essa mentalidade, porque senão você não consegue, você não vai chegar a lugar nenhum. E voltando ao assunto da evolução, nisso também, eu acredito que hoje em dia a ajuda que se tem, a ajuda que é formada para um atleta ter sucesso é demais, é fenomenal. Eu não acho isso ruim, eu não acho, na verdade... Não, claro que não. Eu acho isso parte da evolução, não tem como fugir dela. Eu acredito que muitas vezes o que falta é um pouco de estar consciente daquilo que você quer fazer. Eu vejo em muitos atletas, né, que eu conheço, que eu vejo, que luta, que você vê que a consciência dele não está no mesmo nível para onde ele quer chegar. Então, é meio confuso, porque você fala, pô, então me explica direito.
todo mundo quer ser campeão. A primeira coisa que todo mundo que quer fazer quando começa a lutar é ser campeão. Até aí eu entendi. Não é surpresa nenhuma, é uma lógica. Pois é, mas a escada para construir, ela tem uma jipa diferente. E essa escada, ela tem um nome muito conhecido por todos, chamada sacrifício. O que envolve sacrifício? Tudo. Tudo que você possa imaginar. Não estou dizendo que o lutador de MMA ele é mais que outro atleta. Não, ele pode, de repente, não ser mais, mas ele faz muito mais coisa. Um lutador de MMA, ele tem que praticamente fala 5 línguas fluentes ao mesmo tempo. E não é falar, eu sei falar, não. É fluentemente. Você tem que se pôr, não de São corpo. muitos desafios. São desafios que são os sacrifícios. Porque senão todo mundo seria campeão. E, na verdade, para ser campeão, você só tem um. É o primeiro, é o número 1. É o cara sozinho lá em cima. Então, o que eu vejo é às vezes, parece que está desnivelado. Então, existem muitas perguntas, existem muitas coisas entre esse objetivo e essa falta de consciência que confunde quem está chegando, que confunde até quem já está no caminho. No caminho. Entendeu? Pois é, vou aproveitar essa parada de fazer mais uma perguntinha de leve. Para um treinador, para um atleta amador, que eu digo, é um cara que hoje está na academia lutando e ele vê o MMA como uma profissão, e para um treinador que está numa academia hoje, mas o cara ele não está... Ele tem um atleta bom na modalidade que ele treina, e ele quer que esse cara seja um profissional do MMA. 3 para cada um, 3 qualidades que você acha que eles precisam ter. Então tá bem, vamos começar pelo treinador. Eu vou, na verdade, vou pegar o treinador e vou juntar com o que está começando, o que já é, porque eu consigo botar eles nessa... Eu digo já é treinador, o cara já tem uma mentoria em cima de alguém. Isso. Eu digo voltar esse poder de ser o mentor para que o cara siga uma carreira profissional. Você falou uma palavra muito importante, que é na qual o poder seria a autoridade. O que acontece? E eu vejo isso também muito acontecer. E às vezes, ou muitas das vezes, tanto estraga o treinador como estraga o atleta. Mas começando do treinador. Primeiro de tudo, o treinador que entra, ele é chamado para treinar alguém, ele está entrando supostamente na jornada de alguém. A jornada não é dele. Ele está fazendo parte. É uma peça muito importante. O que acontece para você ter a consciência e saber definir isso? É você ter entendimento de ego. Isso é uma coisa fenomenal. É a construção e a destruição. Quando o treinador ele acha que ele sabe tudo, quando o treinador acha que ele tem a autoridade, o poder para mudar, você não muda ninguém. Isso na verdade, é uma balela. Na vida você não muda, né? Você não muda ninguém. A sua esposa, o seu marido, ninguém muda. Ninguém muda. Você pode sim apresentar, sugerir outros ângulos, outras direções e fazer um melhor caminho, exatamente. Porque o treinador que pega o lutador, por mais que ele tenha talento, por mais que ele tenha potencial, se eu tentar fazer ele mudar pelo aquilo que eu estou vendo e não pelo aquilo que ele eu estraguei ele. Porque eu vou justamente tirar dele uma série de coisas, uma série de talentos, uma série de habilidades que ele já tem. Então, você tem como treinador por obrigação, isso não é nenhuma opção, primo, é conhecer os seus lutadores. Logicamente você fala, mas como é que você conhece? Não é filho teu, não é parente teu. Esse envolvimento dia a dia, né? É o dia a dia. É esse envolvimento que você tem. É extrapolar a relação de treinador para uma relação mais pessoal, uma coisa. Eu acredito, eu vejo assim. E eu vou dizer para você uma coisa até que interessante, que é uma fórmula, vamos chamar dessa maneira, que eu uso muito, porque eu acredito que é um avanço.
Toda vez que eu sou apresentado a um lutador, que ele chega na academia, que ele vai treinar, a primeira coisa que eu falo para ele, olha só, a gente acabou de se conhecer. Então, pelos meus cálculos, para a gente criar uma certa intimidade, isso vai demorar uns 6 meses, 1 ano, para você entender o que eu falo, da maneira que eu sou e vice-versa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pular essa etapa. Nós vamos, um para o outro, nos tratar como se a gente se conhecesse há 20 anos. Você não precisa usar palavra difícil, você não precisa procurar nada. Eu gosto de saber sobre tudo, de tudo que você possa imaginar. Logicamente, não me intrometendo, mas como é que está você em casa? Como é que está seu dia? Eu tenho a necessidade de ter essa aproximação com ele para mim poder conhecer, saber onde está realmente o potencial dele, onde está o que ele faz de errado, onde está o que ele tem dúvida. É mesmo, porque a cabeça, ela destrói, o cara pode ter um físico excelente, mas o mindset, ele consegue derrubar qualquer um. Né? Exatamente. E a outra coisa que influencia muito, quando você se vê na frente de um treinador e, de uma certa maneira, né, eu criei uma reputação, né, de lutador, de pioneiro. Então, existe uma certa... eu não gosto, eu detesto essa de nível. O cara é o Conan Silveira. Eu procuro cortar isso na mesma hora. Eu não sou eu sou general de nada. Eu quero bater junto, eu quero andar de ombro a ombro contigo. Eu quero saber quem é você. A pessoa é aí que você consegue entender para você poder dar uma direção diferente. Então, esse sou eu, essa é a minha maneira que eu gosto de trabalhar. É dessa maneira que eu gosto de me aproximar dos lutadores, das pessoas que eu treino, das pessoas que eu convivo. Para a gente ter a intimidade te abre o canal. Você tem uma maneira de você se aproximar melhor. Esse seria o meu primeiro conselho. O segundo, não pense que você sabe tudo. O ser humano basta ter um pouquinho de autoridade, um pouquinho de conhecimento intelectual ou qualquer outro tipo de conhecimento para achar que sabe tudo. A minha fórmula, a minha visão, a minha maneira, quanto mais eu sei, mais eu afasto, mais eu acomodo. Eu sou um acumulador de conhecimento. Eu encaixoto eles todos e vou botando na prateleira. Eu não deixo te encher de uma maneira que eu possa dizer para mim, eu sei tudo. Não tenho problema nenhum de não deu certo, a gente muda. Não deu certo, vamos procurar uma solução. Não deu certo, a opinião de uma outra pessoa. Essas coisas todas fazem com que você, de uma certa maneira, clareie mais e cada vez mais. A humildade para reconhecer o que dá certo, o que dá errado e procurar um caminho melhor. Exatamente. E por que eu digo isso? Porque a gente tem filho, mesma mãe, mesma família, mas cada um tem uma maneira de ser. Eu não posso, como treinador, pegar e agir com A, B e C exatamente da mesma maneira. Numa certa comparação, eles são que nem os filhos da gente. O fulano é de uma maneira, ele gosta de uma coisa... São pessoas diferentes. Completamente. Cara. E esse reconhecimento é quase que a primeira com a segunda, é quase que bem junto. É de você entender esse complexo, Cada um tem sua personalidade. Exatamente. A terceira coisa seria... Para você se considerar um bom treinador, para você se considerar um treinador que você fala... Porque existem treinadores e treinadores, se você entendeu o que eu quis dizer. Hoje em dia, todo mundo, se assistiu uma luta, assistiu um YouTube, vê uma posição, virou treinador. Todo mundo tem eu não sei, essa vontade, ou gostaria de ser... aí vai para vários lugares. Mas a terceira coisa, sempre evolua, sempre estude. E por que eu falo de estudar? Lógico que você não pega um livro e você vai ler um livro de MMA também, mas estude, tem interesse de aprender, tem interesse de você progredir. Dia a dia é um aprendizado. Né? Exatamente. Eu disse 3 coisas que elas estão completamente conectadas, mas têm que ser vistas de maneira separadas.
Acho que eu faria uma confusão mais clara. Não, foi claro, foi claro. Então, eu vou aproveitar só para dar uma parada assim e te trazer o exemplo do Joshua. O Joshua foi criado dentro de uma academia. Foi nascido na academia. Né? Nasceu dentro de uma academia. Ele saiu do hospital, a primeira parada dele foi na academia. Pois é. E eu lembro tá que a gente conversa... Tá assistindo a gente, 01. Beijo, 01. Porra, 01 é... Aqui, ó, parceiro. Então, eu queria colocar essa parada, porque, assim, você falou do treinador, mas agora como um atleta, o seu filho já é um atleta desde que ele nasceu. Porque ele já treina desde que nasceu, ele foi campeão de wrestling na escola, e eu sempre perguntava pra você, primo, tu não vai, porra, tu tá de cara pra parada, tu não vai botar o gringo pra lutar, o cara é bom, o cara é casca grossa, e você não, ele tem que estudar primeiro, ele tem que primeiro resolver a vida dele, e depois ele, e assim, eu vejo que você é um cara que você não pegou teu filho, e como você não faz com seus atletas, você não vai jogar para uma luta se não estiver pronto, se ele não tiver com a cabeça feita e sabedor de todas as consequências, tanto da vitória quanto da derrota, que a vida dele não é só luta, que a vida dele envolve muita coisa antes da luta, que seria ele se formar. Eu lembro que você falou, não, primeiro ele se forma, depois ele escolhe o que ele quer fazer. Com certeza. O Josh é com certeza um exemplo, um bom exemplo. Primeiro de tudo, né, ele sempre gostou, ele sempre foi gosto dele. Né? E é engraçado que quando eu falo isso, parece que eu estou tirando qualquer influência minha, mas eu nunca pus influência nele. Até porque eu acredito que na parte de pai, eu sempre vi da maneira o seguinte: a minha obrigação é de preparar ele para a vida quando eu não tiver ele mais aqui. Quando eu não estiver mais aqui para dar o conselho, ele não vai precisar de perguntar, ele vai saber o que tem que fazer. Então eu sempre tive essa forma de pensar. E em relação à luta, como eu sempre vi a paixão dele pela luta, dele fazer jiu-jitsu ou fazer wrestling, e essa parte do wrestling é uma parte até que engraçada, porque na verdade quando o Josh entrou para a escola, no high school seria aqui, ele jogava futebol o primeiro ano, né? Na metade do primeiro ano. Aí o que aconteceu? Acabou a estação do futebol, dizendo assim, o season do futebol. Ele virou para mim e falou assim, pô, pai, eu acho que eu vou fazer um pouco de wrestling, eu nunca fiz, mas eu acho que eu vou me dar bem isso para mim ficar em shape, para mim ficar bem treinado. Eu falei, porra, é contigo mesmo, é você que sabe. E eu não falei que sim, eu não falei que não, eu falei, porra, é bom para você. Ele foi e nunca mais abandonou. O wrestling deu para ele uma escola particular, uma bolsa na escola particular, deu para ele uma bolsa na faculdade, com certeza, juntando toda a criação e tudo, deu para ele uma formação ainda mais sólida, mais forte, porque o wrestling, o treinamento, a mentalidade deles é de outro mundo, de outro planeta. E o que acontece? Ele chegou ao ponto e falou, pô, eu quero lutar. Então eu falei, tudo bem, você pode lutar, mas primeiro de tudo, a sua educação. Quando você acabar a sua faculdade, no dia seguinte, a carta para você lutar está aqui. Não adianta você ir para outro lugar, ir para outro estado, ir para outro país, que eu conheço todo mundo. Eu não vou deixar você treinar. Então a gente teve um acordo de cavalheiros. Eu cheguei para ele, bicho, vamos fazer dessa maneira. Eu achei muito legal. Quando você acabar o que você começou, a gente vai começar a nossa jornada de luta, não tem problema nenhum. E foi exatamente isso, foi uma coisa planejada, você sabe dessa história há um tempão. Isso foi planejado lá atrás, né? Tem não sei quantos anos, 15 anos, sei lá, pô, ele tem 28.
Tem mais do Eu que lembro isso. que eu te perguntava direto, porra, mas tu tá de cara, não vai botar o moleque, porra? Não deixei até o momento E que ele gostava, quando eu ia pra ele, ele falava, eu quero lutar, pode quebrar meu braço, eu não quero saber. Em todos os detalhes a gente conversou, planejamos e seguimos o acordo, entendeu? E por isso que ele tá com 4 vitórias profissionais já, né? Na verdade, a glória e o trabalho é dele. Ele tem que botar o Com sacrifício. certeza, treina muito, eu acompanho direto. E uma questão que, depois que ele assinou com o LFA, ele assinou 4 lutas com o LFA, e nas entrevistas, eles me chamam para participar da entrevista porque tem uma ligação, né? Treinador, sou pai dele, sou o treinador dele. E uma das perguntas que eles mais fazem para mim, e é até bom para a galera também escutar isso, mas como é que você, pai dele, treina ele, faz o corne dele e você não se sente assim, não se sente assado? Não me sinto. Logicamente existe a satisfação do pai, ela vem depois do final da luta. Da luta. Até aquele momento, eu não posso... não é que eu não posso. Você é o treinador, você é o mas eu tenho que manter, eu tenho que manter um comportamento e eu tenho que e não é, eu vou dizer para você, é uma maneira clara, uma maneira consciente. Não estou tentando esconder emoções, não, porque naquele momento o que ele mais precisa não é do pai dele. Ele precisa do treinador dele. Ele precisa do treinador que vai dar para ele as informações, vai trazer ele de volta, ou vai mostrar, ou vai apontar. Então eu tenho a consciência que o pai, eu dou uma desligada. Eu deixo ele quietinho, assistindo como um telespectador, e entro como treinador 100%. Então, essa combinação, porque imagina, ele sendo meu filho, se eu ficasse agitado, se eu ficasse nervoso, se eu ficasse fora, tivesse completamente fora de controle, isso tudo eu passo para ele. Tudo isso vai na voz, vai na energia. E, graças a Deus, é uma coisa que a gente até no treino, tá entendendo? Na luta em si, a gente já entrou numa frequência, já entramos numa harmonia que não atrapalha absolutamente nada. Pois é. Então, aqui, nossa live, ela é MMA em 30. A gente já passou dos 30. Então, eu vou aproveitar para fazer a última pergunta. Vamos lá. 2021. Eu sei que é um desejo seu colocar em prática um projeto de compartilhar o seu conhecimento, que é o MMA Mastermind Achievement. Exatamente. Fala um pouco aí sobre isso. Então, primeiro de tudo, por que o nome? Por que o MMA? Logicamente tem uma ligação forte, é uma paixão, se eu tivesse nascido por uma outra coisa, eu acho que eu não saberia fazer essa outra coisa. Deus me presenteou, que isso é um presente, de ter essa vida fazer que eu tenho. Gosta. Fazer o que eu gosto, não. Eu não gosto disso, eu amo isso. O gostar é uma coisa corriqueira. Quando você tem uma verdade, uma paixão, uma curiosidade, você quer evoluir, você quer aprender, você quer melhorar, você quer cada vez mais coletar conhecimento, isso é uma paixão. Então, aí o MMA. E por que o Mastermind Achievement? Porque, na minha visão, mais uma vez, na minha opinião, tudo tem que ser a princípio partir de você. É você. As coisas hoje em dia, eu acredito até com a ajuda da tecnologia, né, da internet e essa propagação de tantos meios de comunicação, as pessoas às vezes desviam um pouco, na verdade, daquilo que as pessoas precisam ver. E o que você precisa ver? Primeiro de tudo, você. Tudo começa, você é o ponto de partida. Então você tem que ser o seu mestre, você tem que ser o cara, você tem que ser um mestre, você tem que ser o cara que controla a sua cabeça, controla a sua mente. O mind. Por que o mind depois do mestre? Porque, meu amigo, se você não pensar, se você não programar, se você não visualizar, se você não determinar, você não vai fazer. Tudo começa dos gominhos que a gente procura ter no abdominal da barriga, tem que ser o abdominal da cabeça.
E o achievement, o que é o achievement? É a conquista, é o teu objetivo, é onde você traz a determinação, é onde você traz a sua vontade interminável, inabalável de você chegar onde você quer. Não é uma maneira certa de falar, eu tenho certeza que as pessoas precisam encontrar nelas isso. E elas têm, está dentro, não precisa você comprar fora, você não precisa pegar fora, está dentro de você. Então, eu acho que... eu vou te interromper aqui, só assim, a minha ideia era que o programa MMA era um programa voltado especificamente para lutadores iniciantes e treinadores iniciantes. Mas eu acho que diante do que você falou, ele vai muito mais além, né? Se eu quiser, eu acho que serve para qualquer profissional qualquer pessoa que quer atingir um objetivo profissional. O que na verdade, primo, a realidade é não... Logicamente, né, o lutador vai entender esses termos, vai entender isso tudo, e as pessoas que não são lutadoras também vão entender. Porque todo mundo tem um objetivo. Eu não sei se você quer ser médico, se você quer ser advogado, qual seja o seu objetivo, que seja pequeno, mas que seja grande. E a pergunta que você faz, por que eu não consigo fazer? Eu vou ser sincero para você, é uma paulada, porque você não quer. Não é porque o outro, não é por causa desse motivo, daquela desculpa, é porque você não quer. É simples assim. Não tem correria, não tem para onde ir. A partir do momento que você se torna o seu mestre, você tem na sua mente e você tem a sua vontade, a sua determinação, eu digo para você, com certeza absoluta, você vai conseguir. Aí. Porra. Aí, eu não sou lutador, mas eu já gostei, porque eu acho que esse programa vai servir para mim, pelo menos como a primeira live eu aqui, no maior nervosismo, porra, no maior... Assim, eu acho que é importante... Coração acelerado, primo? Acelera. Pô, vou te mandar uma mensagem zap privada depois. Tá bem. Bom, tá bem. Aproveitar para pedir para quem está assistindo, a live vai ser gravada, mas assim, eu acho que o importante é que as pessoas que tenham dúvidas, elas mandem as dúvidas, as questões relativas a isso, a ser um profissional de MMA ou não, mas a gente está programando fazer uma live semanal, então eu acho que fica muito mais fácil a gente conduzir uma live quando a gente já tem as questões e discutir e falar sobre elas na live. Embora sejam 30 minutos e a gente começa devagar e a porra vai embora. Exatamente. Mas isso é bom, mas é legal. Eu acho legal assim quando o papo vai fluindo. Praticamente uma reunião familiar aqui, né? E todo mundo está convidado, né? Todo mundo está convidado. Pô. Uma questão muito importante antes de a gente acabar é por que as perguntas? Porque não necessariamente eu quero perguntas só de lutador, só de treinador. Quem quiser perguntar, todo mundo que tiver, olha, pô, mas eu não sou lutador, eu não sou treinador, mas eu tenho um objetivo. Tem um desafio. Eu tenho um desafio. Pô, eu vou dizer para você exatamente da maneira que eu sinto, da maneira que eu vejo. E muitas das vezes vai ser aquela maneira que eu sou já meio conhecido por ser bárbaro, crua, ali, no branco e no preto, direta. Porque é dessa maneira que a gente faz a diferença, dessa maneira que você consegue chegar lá. Entendeu? O beijo e uma porrada, né? Dá Exatamente. Um beijinho e tasca a mão na orelha. Exatamente. Só antes de ir embora, eu só queria dizer um alô pra galera aqui, Marco Mana, pro Walter Júnior. E aí, primo? Massaranduba, olha aí. Vou até falar uma coisa do Massaranduba. Zé Comé. Vou falar até uma coisa rápida. O rapazinho que treina demais. Eu vou te falar, o Massaranduba, meu amigo, eu tenho que praticamente, quase que literalmente agarrar ele e botar ele para fora da academia. Só para você ter uma... Vai um parabéns aí. Zé Comé também. Zé Comé tá dando aquela virada de 360. Marcelo, tenho aí um grande abraço, grande amigo. Walter Júnior. Então a galera aí. Valeu pela presença de todo mundo. Minha cigana Esmeralda, que mandou botar o Fazemo antes da live, ela sabe quem é.
Aqui. Valeu mesmo. Eu fiquei até destoado agora. Mas tudo bem, vamos lá. Eu queria só fazer essa pergunta, não estava no script, mas eu vou fazer para futuro Mete e bala. para ver se as pessoas têm. Essa é mais para lutador e treinador. Já tem uma data para lançamento do programa? Eu acredito que a gente esteja bem perto de ter uma data, mas eu vou dar uma coisa, eu botar uma esperança na galera. Tipo assim, vai ser por volta de no máximo até junho, julho, a gente vai estar com isso tudo formalizado. Tá. Eu espero a gente fazer antes. E eu vou dizer para Deixa eu todo mundo. Deixa eu puxar a sardinha para eles, para os interessados. Tem algum bônus? Tipo bônus assim, você consegue passagens à parte, uma estadia, uma imersão de uma semana dentro da American Top Team, Eu vou para dizer o para cara você, ver primo, como funciona. Dentro do alojamento lá, o cara só vai pagar passagem. Vou botar na tua conta essa porra para tu se virar para arrumar. Existe sim. A única coisa que eu não posso, de uma maneira bem amigável, dizer no momento de agora, a gente está com essa situação Não, toda. é pós-pandemia. Lógico. Eu estou falando assim, como incentivo e para uma pessoa que quer cair dentro de uma parada dessa, ela vê o dia a dia, como é que funciona uma academia top, 4 anos premiada como a melhor academia, com um treinador como você, que foi premiado 2020 como melhor treinador, ver tops do MMA mundial treinando. Existe... É só assim, uma imersão um dia para o cara conhecer como funciona, que não é assim, você é um campeão, a coisa é muito mais embaixo. Sim, mas voltando naquilo que eu disse, não é impossível. Entendeu? E não quero dizer o campeão, lutador, campeão. Não, o campeão, o campeão treinador que treina, é o cara que se esforça. Exatamente. Eu não falo nome, não estou falando nome, eu falo o dia a dia de alguém que tem um objetivo que é ser campeão. Com certeza. Faz parte dessa minha nova trajetória, né? Trazer mais as pessoas para entenderem. Eu acho que se você entender exatamente, eu acho que isso é muito importante. É uma estrutura completamente diferente. Você olha, para quem não tem o dia a dia, você olha, pô, mil maravilhas, pô, tá tudo. Tudo na primeira aparência parece um paraíso. Lá você sai na porrada e tá tudo certo. Mas você sabe uma coisa, primo, isso aí que você falou é muito importante. O que acontece? A nossa tendência humana, rapidinho para a gente encerrar, eu prometo. É que eu gosto. Não, eu tô tranquilo. Eu gosto de botar lá. Eu tô até me surpreendido. Eu tô surpreendido comigo mesmo. Como o Galvão Bueno aqui, ó. É gol, é gol. É gol! Não é. Então, uma coisa que é interessante, que faz parte, isso é uma coisa, eu vou até dizer que é uma coisa muito pessoal minha, que isso é o que é uma característica forte na minha personalidade. Eu não sou jamais uma pessoa pessimista. Vai dar errado, não vai dar certo, e vai acontecer isso. Não. Eu tenho consciência de que as coisas necessárias, os objetivos, são feitos com sacrifício. E nessa caminhada tem que ter trocação de porrada. Não vai ser só paraíso. Então eu não sou o pessimista que acho que vou ter que brigar. Eu sei que vai acontecer. Para mim, eu tiro isso como não vai ser uma surpresa. Mas eu tenho certeza que não vai me parar. Então a gente tem que começar a ver dessa maneira. Não é ser pessimista, mas é ter certeza que vai ter trocação, vai ter descida, vai ter subida, mas o mais importante é você não parar. Então, isso aí essa é uma questão muito legal, que às vezes você ganha. Quando você toma a primeira porrada, você já fica desnorteado. Por quê? Porque você achou que era só... Não se preparou para a derrota. Na verdade, não é você ter a preparação, porque ninguém está preparado e ninguém quer se preparar para perder. É questão de você saber, se acontecer, eu vou subir outra vez, mais forte ainda. Não senta nem o gosto da descida. Bota o retratinho na parede. Vai embora. Na parede da... Exatamente.
Retratinho na parede, na geladeira, acorda, isso dorme aí. e volta pro objetivo. Chegou, agora chega. Valeu. Aí, primão. Porra, muito bom. Boa, boa mesmo. Aqui, vamos fazer mais vezes, semana né? que vem você já tem data? Na verdade, você vai dar a data, né? Eu vou agora Ah, só. sou eu que mando mesmo. Agora é você que manda. Tá, então vamos pedir perguntas para a gente incrementar aí a live e assim tentar fazer nos 30. Eu gosto de programar 30 minutos, porque é um negócio rápido, direto, não cansa ninguém. Mas se o papo fluir e as perguntas bombarem, a gente vai até onde o Instagram deixar. Né? Para falar de coisa boa tem que ter um tempinho, né, cara? A gente tem que ter tempo para. Ainda mais reunião familiar. Pô. Exatamente. A gente conversa por muito menos, tanto mais tempo, né? Exatamente. Pô, primão, obrigado. Então valeu mesmo. Tamo junto. MMA. Vamos esperar as perguntas chegarem e a gente vai agora de MMA Mind Achievement. Vamos correr, isso aí. fortalecer isso e estamos juntos já se preparando para a próxima. Galera, pergunta, por favor, pode mandar pergunta. Pelo amor de Deus, não esquece de salvar esta porra de live. Pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Igual a Dercy agora. Aqui. Sai desta porra pra gente não perder. Vou salvar no arquivo Migosha. Migosha, é isso aí. Ninguém arquivo conhece Migosha. A técnica Migosha, né? Não sabe. Isso é uma técnica milenar. Milenar, das áreas do Maracanã. Exatamente, primo. Beijo aí, grande. Primão. 01 tá aí, 01. Tá beijo, aí. 02. Beijo, família querida, que eu tenho maior saudade de estar com vocês. Daqui a pouco a gente tá junto. Em breve a gente vai estar coladinho aí fazendo um barbecue. Com certeza. Beijo grande, galera. Beijo, primo. Fica com Deus, cara. Valeu, gente. Valeu. Abraço.